Bom, primeiramente, bom dia a todos. Quero já de pronto agradecer, Dionísio, pela oportunidade, né, daquela nossa primeira conversa. Eu já fui apresentado, eu vim junto com o colega Kleber aqui lá do Ciran também. E para nós é uma satisfação muito grande, né, estar aqui com a casa cheia, conhecendo alguns colegas, revendo outros. E poder ter essa oportunidade de interagir com essa cadeia produtiva tão importante do nosso Estado, né? Para quem não conhece o Ciran, né, nós somos um centro da EPAGRE, nós estamos lá em Florianópolis, né, junto à sede. E o Ciran, resumindo, é um centro mais focado para a parte ambiental. Mas quando se fala no ambiental, eu não estou dizendo exclusivamente a questão de mata ciliar, do reserva legal e outras coisas, né? A gente trabalha com a parte do ambiente mesmo, né? Então a gente trabalha com monitoramento climático, previsão do tempo, recursos hídricos, geoprocessamento, zoneamento agrícola. Então envolve todas essas questões, né? E todas essas questões, elas estão inseridas dentro das cadeias produtivas, né? Então, diferentemente de algumas unidades da EPAGRE, na área de pesquisa, nós não estamos em uma única cadeia ou somos exclusivos de uma cadeia, né? A gente está tentando se inserir, né? Então, por isso que cada vez mais a gente tem buscado se aproximar, né, das principais cadeias do Estado para tentar interagir, mostrar o que a gente pode oferecer e aprender também bastante, né, de melhorar o nosso trabalho nessa linha, né? Então, nessa linha, a gente já teve uma reunião há tempos atrás aí, tentando mostrar o que o Ciran tem hoje, que poderia ser utilizado pelos produtores, pelas cooperativas, pelos pesquisadores da área do arroz, e o nosso objetivo, né, no horizonte de 2 anos, aí, de construirmos juntos uma plataforma mais customizada para atender a demanda de vocês, né? Então, esse é o objetivo da nossa conversa aqui hoje, mostrar o que temos e mostrar esse plano bianual, né, do que a gente pretende construir e buscar, né, parceiros e a colaboração de todos para que isso aconteça da melhor forma possível. Vou ficar meio de lado aqui, que o fio é curto, né? Bom, então o título da palestra é essa plataforma de monitoramento climático, né, para a cultura do arroz. Quando se fala na questão... Isso quando funciona é uma beleza, né? Então, quando se fala na questão climática, né, a gente já tem, logo de cara, uma ideia de longo tempo, né? Então, a gente vai ver que não necessariamente, quando se fala nessa questão de clima, a gente está pensando em mudanças climáticas, né, que é o tema mais forte, né? A gente vai até citar algumas coisas aqui, mas a ideia de falar dessa questão climática, ela vem na linha da gestão, né, do planejamento de safra, né? Então, é uma ferramenta importante. Vamos ver se vai passar. Será que eu estou apertando certo? De baixo. Tá bom. Então, assim, é mais uma ferramenta que a gente tem à disposição do produtor, do gestor, do empreendedor rural, né, para tomada de decisão e para buscar a sua rentabilidade, a sua liquidez, né? Então, eu rapidamente organizei essa figura aí, buscando mostrar que o clima, na verdade, ele poderia ser classificado como um integrante de um tripé que vai ser o que interessa lá no final, né, que vai ser a produtividade, né? Então, você tem a questão genética, você tem a questão de fertilidade, né, que os colegas já têm muita experiência nisso, a questão do manejo, da adubação, da sanidade das culturas e o fator climático, que muitas vezes a gente não tem muito o que fazer, né? Mas a gente vai ver que é possível a gente se programar. Então, aquilo que eu estava falando da questão do clima, né? Então, o que mais nos interessa aqui é uma escala temporal de curto prazo, né? Então, assim, é a questão da estação do ano, da primavera, do verão, do outono, como é que vai ser o trimestre, né? Até eu vou mostrar depois rapidamente que o Ciran tem essa reunião trimestral para fazer uma análise climática que pode ser usada para a questão de planejamento. Se você vai ter uma antecipação de plantio, um atraso, um manejo mais focado na questão da irrigação, tudo isso a gente pode avançar. E o que é mais popular, né, o que é mais comum, a gente ouve muito, é essa questão aqui do El Niño e do Laninha, né?
Inclusive agora a gente está num período chamado de neutralidade, né? Ou seja, você não tem uma presença comprovada nem do El Niño e nem do Laninha, né? Então a tendência é que se fique mais próximo da normalidade para a época do ano. Bom, e tem essa questão da escala temporal de longo tempo, né? Que é aquilo que se fala muito aí, não só no setor agrícola, né? Mas o que a gente espera para os próximos anos, né? Então existem alguns períodos, né? Isso já é bastante trabalhado, né? De cenários de 2011 a 2030, que até pouco tempo atrás era uma coisa que a gente via lá na frente, né? Agora a gente já está aí com uma série de projetos, né? 2030 aí. O próprio planejamento da IPAGRE tem sido discutido coisas nessa linha, né? Uma coisa mais a longo prazo, e aqui, né, eu pretendo estar, quem sabe aqui, né, falando para vocês, né, em 2100 aí, se realmente acontecer alguma coisa ou não, né? Vamos ver se a gente chega lá. Então isso aqui vai mais na linha das mudanças climáticas, né? Mais que nós vamos ser afetados por isso e temos que buscar, né, uma adaptação para combater essa questão da mitigação, né? Então isso aqui, né, rapidamente, é só para mostrar o que se espera, né, nos modelos climáticos para o futuro, né? Então são diferentes cenários, né, chamados de otimistas e pessimistas, né, onde, independente de ser otimista ou pessimista, o que se espera é um aquecimento, né, do aquecimento climático, né, um aumento de temperatura que vai acarretar uma série de mudanças do ponto de vista do que nos interessa mais, que é a chuva, né? Então a gente já tem que estar também antenado nessa questão, né? E pensar que, de repente, esse aumento aqui de meio grau, 1 grau que se espera, como isso vai impactar o setor agrícola, e a cadeia produtiva do arroz vai ser, com certeza, uma delas, né? Mas não é o foco da nossa conversa aqui. Vou mostrar algumas coisas aqui que nós já temos prontas, que são bastante interessantes quando se fala nessa questão climática, né? Então, focado na chuva, eu aproveitei essa apresentação de um outro momento, então vocês ignorem esse polígono aqui de Coronel Freitas, né? Isso aqui é um trabalho que a IPAGRE Ciram fez ao longo dos últimos anos, né? Que foi caracterizar a climatologia das chuvas do estado. Então a nossa região, aqui embaixo, né? Opa, eu passei aqui. Vamos tentar voltar. Isso. A nossa região está aqui embaixo, né? Pegando toda essa parte que nós chamamos do litoral sul. Então a gente tem um volume de chuva acumulado que varia de 1.100 a 1.700 milímetros por ano. Isso é climatologia. Isso é o que seria esperado, né, para o período, né? Nos últimos 20 anos de dados, a gente chegou nessa conclusão. Então vocês veem que a nossa região aqui, ela é uma das regiões que tem menor volume acumulado de chuva do estado, né? Então já começa a acender uma luzinha aí com relação a essa questão da precipitação. Aqui eu fiz um recorte aqui do trimestre, né, de junho a agosto, o que seria esperado, então algo em torno de 320 a 350 milímetros de chuva, né, seria o normal acumulado para essa época do ano, que não é muito do nosso interesse agora, né, que não é a questão da cultura, né, mas é só para fim de informação. E com relação à temperatura, só para vocês terem uma ideia, essas são as máximas esperadas, as máximas médias esperadas para o mês, né? Então, de janeiro, fevereiro, março e assim por diante. E aqui são as mínimas médias esperadas. Ou seja, todas essas condições que vão dizer se nós temos um período de anomalia de temperatura positiva, anomalia negativa, se é um ano mais frio, se é um ano mais quente, se a gente vai ter problema de temperatura lá na floração. Então, essas informações, elas vêm desse banco de dados. Então, por exemplo, a gente tem aqui, né, no mês de julho, as médias das mínimas são em torno de 8 graus e as máximas médias em torno de 21. Isso é o esperado. É claro que se você pegar a temperatura mínima das 5 às 7 horas da manhã, provavelmente vocês vão ter valores menores que 8. Mas, na média, é isso que se espera para essa região nessa época do ano. Então, para vocês terem uma ideia, né, então aqui eu só plotei, né, as mínimas médias e as máximas médias, e o que a gente observou nos últimos 3 anos. Né? Então, isso aqui foi uma apresentação que a gente fez há uns 2 meses atrás, mostrando que cada linha dessa é 2014 a 2016. Então, aqui, 14, 15 e 16.
nessa ordem, né? Então, vocês veem que nós tivemos, nesses últimos 3 anos, temperaturas mínimas abaixo da esperada e temperaturas máximas acima da esperada. Então, se a gente pensar em falar nessa questão de mudanças climáticas, 3 anos de dados é muito pouco tempo. A gente não pode tirar nenhuma conclusão, mas a gente pode começar a correlacionar essas informações, esse aumento de amplitude com a questão de produtividade, por exemplo. Então, a gente começa a ter uma correlação de clima versus desenvolvimento da cultura, e daqui para frente a gente pode começar a pegar as previsões trimestrais e fazer algumas projeções. Então, isso é bastante interessante, que você já consegue saber se vai ser um ano bom, se vai ser um ano ruim, como é que tem se comportado e quais medidas devem ser tomadas, né, a fim de evitar, né, ou mitigar esses problemas. Bom, vamos lá. Então, mais focado para a parte da agricultura, que é a nossa conversa aqui, o que nós temos a oferecer, né, enquanto Centro Estadual de Hidrometeorologia, né, para atender às demandas da cadeia produtiva. Então, como é que essas informações que nós pretendemos oferecer para vocês, elas são coletadas? Bom, o que é esse mapa aqui? Cada pontinho desse aqui representa uma estação meteorológica ou agrometeorológica operada pela EPAGRE. Então, nós temos algo em torno de 220 estações no estado, isso é responsabilidade do CIRAM, coordenar esse trabalho, que nós recebemos dados horários dessas estações. Quais são esses dados? Temperatura, umidade, vento, radiação, precipitação, pressão atmosférica e molhamento foliar. E dentro dessas variáveis, a gente tem temperatura mínima, temperatura média, temperatura máxima e assim por diante. Esses equipamentos, eles coletam esses dados em tempo integral e a cada hora eles transmitem para a nossa central, que fica lá em Florianópolis. E esses dados, dentre as muitas utilizações que eles têm atualmente, eles são utilizados para gerar aquelas normais climatológicas que eu mostrei anteriormente, por exemplo. Então, é uma das aplicações. Esses aqui são os equipamentos que nós temos, então, em algum momento vocês vão se deparar que geralmente eles ficam instalados em propriedades, rurais e nas unidades da EPAGRE. Então, esse aqui é um exemplo de estação meteorológica. Ela tem essa torre maior aqui, que eu acho que dá para ver, que é onde fica instalado o sensor de vento, a 10 metros de altura. E essa aqui é uma estação que nós chamamos de agrometeorológica, que é uma estação que ela foi concebida com o objetivo de atender minimamente essa questão agrícola. Então, ela tem as variáveis necessárias para a gente fazer, por exemplo, um monitoramento de doenças, ou um acompanhamento de condições favoráveis à ocorrência delas. Então, só para vocês conhecerem, esse padrão de equipamentos que nós temos. Esses dados, como eu já disse, eles são coletados, eles são enviados para o nosso banco de dados lá em Florianópolis, eles passam por um processo de qualificação, onde todos os dados são testados e analisados por um profissional, que fica lá à disposição, e após aprovados, eles são disponibilizados nos nossos sistemas. Nós temos hoje algo em torno de 200 milhões de dados, já estamos quase chegando nos 250, e todos os dias a gente recebe em torno de 40 mil dados, que são enviados por esses equipamentos que compõem, esse volume de dados climatológicos do nosso estado. Bom, e é aqui que começa o nosso grande desafio. Como é que eu vou fazer, ou como é que nós vamos fazer para pegar 40 mil dados que nós recebemos por dia e transformar isso numa informação para o produtor? Aí que começa o desafio da pesquisa em parceria com as cadeias produtivas. Então, só para vocês entenderem, eu peguei um printzinho ali. Então, na região do Litoral Sul, nós temos 19 estações operadas pela EPAGRE. Nós já sabemos que tem outras estações que poderiam integrar essa rede, e esse é o objetivo da nossa conversa aqui, buscar esses dados e torná-los públicos, que é para isso que eles são gerados. E como a gente pode acessar essas informações? Como a gente está numa época de tecnologia e gestão, eu acho que é o caminho, nós temos 3 grandes linhas de fornecimento de dados. A previsão do tempo, que ela é feita pelo rádio e pela TV,
que é um canal mais tradicional, digamos assim. Nós temos as solicitações que são feitas diretamente para a Epagre, e aí a gente está falando algo em torno de 35 solicitações por dia. E nós temos a internet, que é a nossa aliada nesse sentido, e aqui a gente está falando de 10 a 12 milhões de acessos por ano ao nosso site, que então é onde a gente consegue atingir o maior número de pessoas possível e com a maior rapidez, né? Então a gente está falando aqui de informações que você tem no máximo um atraso de 1 hora. Então aqui agora já são quase 10 horas, a gente está com a informação das 9 lá, daqui a pouco já muda isso. Então, a gente teve uma evolução muito grande nos últimos anos, onde a gente tinha nos anos 2000, antes de 2000, atrasos de até 30 dias, agora a gente está falando de atrasos de 1 hora e em alguns locais atrasos de 15 minutos. Então, esse aqui é o site do CIRAM, né? ciram.epagre.sc.gov.br. Esse site ele tem a característica de ser um site enxuto, né? O objetivo nosso é fazer com que o produtor consiga a informação dele em 3 cliques, no máximo 3 cliques. Esse tem sido o nosso desafio, né? E dentro, para filtrar essas informações, nós temos uma plataforma lá chamada AgroConnect. Eu tenho até uns folders aqui, eu vou deixar lá na recepção, depois eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha. Então, qual que é a nossa ideia? Que o produtor rural, ele tenha um espaço exclusivo ou direcionado para ele dentro da nossa plataforma, né? Então, a gente tem outras ferramentas aqui também, né? Tem a parte de previsão para o mar, tem a parte dos rios online, litoral online, imagens de radar, mas existe lá o primeiro produto que é focado para o setor agrícola, né? Bom, entrando no sistema, né, ao clicar ali, não tem senha, não tem que fazer cadastro, é uma ferramenta totalmente gratuita e com esse viés de ser simples para facilitar a informação. Então, a gente tem um fluxo aqui dentro que é mais ou menos assim, ó. Do lado esquerdo, você tem todas as informações que são coletadas pelas estações. Ao selecionar a variável de interesse, que pode ser temperatura, umidade relativa, pressão atmosférica, radiação, precipitação e assim por diante, ao selecionar a variável, automaticamente a informação que vocês querem ver já vai aparecer no mapa, né? Então, por exemplo, ontem, quando eu montei essa apresentação, a gente via que no estado inteiro não tinha chuva, né? Tinha assim 0,3, 0,2 milímetros ali, que é praticamente um chuvisco, um orvalho que foi registrado nas últimas horas. Então você começa a visualizar, né, de uma escala estadual a distribuição de chuvas, né, registradas nesses últimos períodos, que no caso aqui é última hora. Poderia-se fazer a seguinte consulta. Lá em cima, você tem a opção de escolher por município. E aí, com o passar do tempo, o usuário ele vai se capacitando, né? Então, se vocês derem mais um clique e digitarem Tubarão, ali, por exemplo, ele já vai trazer um círculo com 50 quilômetros de raio ao redor do centro do município e vai mostrar quais são os instrumentos que estão disponíveis naquele momento com a informação desejada. No caso aqui, eu já estava lá em temperatura instantânea, então nós temos aqui 3 estações que naquela hora mandaram dados de temperatura. Vale ressaltar que, como é muito dinâmica a coisa, se você tem um problema na operadora de celular, se você tem qualquer problema ali, esse dado ele pode não aparecer aqui agora, mas daqui a pouco ele já aparece novamente, né? Então tem essa dinâmica aí, o sistema de visualização. Então observem, a gente deu deixa eu voltar aqui. Nós demos 2 cliques para ver o dado de temperatura registrada na última hora, né? Então a ideia é sempre ser o mais simples possível. Acho que eu estou voltando. Não, aqui, outro tipo de consulta. Por exemplo, qual foi o volume de chuva registrado no último mês? Né? Uma informação bastante consultada. Então, se vocês vierem aqui, eu peço desculpas que a imagem não está tão clara, vocês podem colocar aqui, eu quero saber o dado de chuva
dos últimos 30 dias, por exemplo. Então, vocês vão dar mais um clique. E ele já vai mostrar qual foi o volume de chuva registrado em todo o estado. Opa, acho que melhorou um pouquinho. Agora sim, agora dá. Isso depende muito do óculos de cada um, né? O meu aqui não é muito bom. Mas então, por exemplo, quanto é que foi que choveu no último mês, no mês de junho? Então, se vocês pegarem a nossa região aqui, a gente está falando de algo em torno de 116, 112, 94, nessa ordem de grandeza. Então, você já começa a ver, foi acima da média, foi abaixo da média, foi dentro do esperado. O que eu deveria fazer se eu tivesse com a cultura no campo, por exemplo, né? Ou pior, né? Espero que não seja necessário, né? Mas se vocês tiverem uma frustração de safra e forem solicitar o seguro agrícola, é daqui que o banco vai solicitar um laudo meteorológico e é daqui que vai sair as informações necessárias para subsidiar, né, essa questão do seguro agrícola. Então, só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, qual foi a maior temperatura do mês de junho registrada no estado? Então, nós estamos aqui, ó, na região mais quente do estado, 32, 33 graus. Podia ser assim hoje, né? Mas tá bom também. Então, vocês veem que a gente tem uma faixa litorânea, onde nós tivemos temperaturas acima de 30 graus, alguma coisa lá no oeste também, que é mais ou menos o comportamento que a gente tem no estado. Essa região aqui da serra, bem mais fria, né? E a gente vai ver nesse outro slide aqui. Então, qual foi a menor temperatura registrada no mês de junho? A gente vai ter aqui, ó, menos 6 graus em Bom Jardim da Serra. É uma estação que está a 1.800 e poucos metros lá. E aqui nós tivemos na faixa de 6, 4, 9 graus aqui próximo a Tubarão. Então, vocês começam a ver a informação básica e tirar algumas conclusões, se foi um ano bom, se foi um ano ruim de safra, da onde é que veio isso, né? O componente climático é bastante interessante. Para quem trabalha com pesquisa, para quem quer fazer uma análise um pouco mais detalhada, o que acontece? Vocês podem dar mais um clique, selecionar a estação de interesse de vocês. Então, lá em Tubarão, por exemplo, eu cliquei na bolinha lá, vejam aqui que o marcador ficou diferente, e ele habilitou, na verdade foi Uruçanga, né, a estação de Uruçanga, ele habilitou uma série de informações detalhadas. Então, eu vou começar a pegar o dado daquele ponto. O que eu estou mostrando aqui é um resumo, que é essa informação aqui, resumo diário, de todos os dados de precipitação, temperatura instantânea, mínima, máxima, umidade e assim por diante. Então, o próprio produtor, ele pode fazer, né, esse acompanhamento, não precisa mais ficar indo lá no pluviômetro, aquele caseiro, anotar. A informação está aqui, ó. Então, você pode buscar isso a qualquer momento e ver quanto é que choveu, qual foi a maior temperatura registrada no período, a menor e assim por diante. Então, são informações que a gente disponibiliza para que sirva de ferramenta para tomada de decisão, né? É sempre o grande viés. Aí vocês podem dizer o seguinte, tá, mas isso aí já aconteceu, já passou. Eu quero saber o que vai acontecer da agora para frente. Então, a gente sabe que previsão do tempo tem diversas fontes. E eu acho que a gente tem que consultar as diversas fontes, sem dúvida, né? Mas como todo mundo tem o seu dia muito curto, qual que era a nossa ideia? Juntar o que já aconteceu e o que vai acontecer, ou o que está previsto, numa única ferramenta. Então, a ideia é que o usuário, aqui dentro, ele consiga ver tudo que ele precisa sem ter que sair e buscar em outro site. Então, a gente já oferece aqui embaixo, ó, eu estou lá na bolinha, agora sim em Tubarão, está ali, ó, Tubarão, eu cliquei no mapa, aparece os dados de Tubarão ali, e aqui embaixo eu posso ver a previsão meteorológica. E aí você vai ter a previsão para 14 dias de temperatura máxima, temperatura mínima, chuva com o volume esperado e também a probabilidade de ocorrência. Então, o nosso produtor hoje, ele não precisa buscar informação em outros sites. Ele está dentro da plataforma vendo como é que está o agora e ele pode consultar isso para até 14 dias. E aí sim, planejar se ele vai fazer uma irrigação, se vai fazer uma adubação de cobertura. Aí depende da cadeia produtiva e do momento que ele tá
passando, né? Isso aqui foi uma iniciativa que surgiu há um mês e meio atrás. Nós viemos falar com o Dionísio ali, e a gente estava bem naquela época da colheita, aquela chuvarada, né, atrapalhando ali, e aí foi feito um grupo de WhatsApp, né, que até eu ia sugerir, se alguém quiser fazer parte desse grupo, que aí vocês se organizem, anotem esses números. Acho que o Dionísio, você poderia indicar alguém para fazer isso e passar essa lista para a gente. Por quê? Porque essa previsão aqui, ela é feita pelo meteorologista da Epagre, ou pelos meteorologistas da Epagre, focadas no litoral sul, que é o nosso projeto piloto. A gente está aqui para isso, né? E é uma coisa bem sucinta, né? Então, assim, é aquela informação que o cara quer saber se ele vai colher hoje ou não vai, se ele vai poder fazer uma adubação de cobertura ou se não vai, se vai ter que irrigar ou não. Então, é uma coisa já bem detalhada, assim, bem enxuta, e tem uma tendência, você tem previsões para 2 dias e a tendência para mais alguns dias. Então, todo dia de manhã essa informação chega, entre 6 e 8, e é disponibilizada. Quem quiser ser incluído, manda uma mensagem para quem não... Beleza. Quem quiser fazer parte desse grupo para receber essa informação, mandar uma mensagem naquele número lá, que daí automaticamente a gente já junta os contatos e isso vai continuar sendo feito e vocês vão receber. Então, todo dia, entre 6 e 8 da manhã, chega essa mensagem com essas informações. Então, isso que eu mostrei já está implementado, é o básico. Agora a gente começa, numa fase de 2 anos, a fazer coisas voltadas para a cadeia produtiva do arroz. Então, nós vamos ter basicamente 2 grandes ações: o alerta de ocorrência de doenças e o mapeamento digital, que é o trabalho que o Kleber também vai executar aqui. Então, na parte de doenças, eu vou dar exemplos de cadeias que já estão implementadas. Então, por exemplo, no caso da maçã, todas as informações climáticas que nós recebemos, a gente, através de modelos, né, e com a ajuda dos especialistas da área, a gente classificou, né, se essas condições climáticas do dia, elas são favoráveis ou não à ocorrência ou desenvolvimento da doença. Então, nós chamamos de alertas para sarna, alertas para mancha da gala, para as podridões e até para o cancro europeu. Então, o que a gente está dizendo? Hoje, né, no caso aqui da região da maçã, né, vocês veem que apareceu um polígono diferente aqui, é o zoneamento da maçã. Você não tem nenhuma condição climática favorável ao desenvolvimento daquelas doenças, né? Então, isso é uma informação estratégica, principalmente quando a cultura está em pleno desenvolvimento, que não é o momento agora, né? Mas, para vocês terem uma ideia, que o nosso objetivo é criar um alerta para a Bruzone, por exemplo. Então, o produtor vai saber se aquele dia, se naquela semana, se naquele mês, as condições foram favoráveis ou não, se ele deve fazer uma aplicação agora, se ele pode esperar um pouquinho e assim por diante, outras doenças que possam, né, ser importantes também. No caso da banana, a doença é a cigatoca, a região já é outra, e aqui as estações também são outras, né? Então, a gente tem a mesma ideia, né? Mais um clique que o produtor dá lá, ele vai consultar, além das informações básicas, os alertas para a ocorrência da cigatoca, no caso aqui. Da mesma forma, a cebola, a gente tem lá o míldio, né? E pretendemos agora começar a desenvolver, em parceria com vocês, o alerta para as doenças do arroz também, que é um sonho antigo nosso, que acho que agora vai poder funcionar e dar um andamento. Na parte do mapeamento digital, e aí é uma tecnologia fantástica, que é esse mapa que já foi até apresentado anteriormente, né? Então, assim, como é que a gente pode usar essa informação ou esses dados para gerar algumas informações, né? Então, assim, por exemplo, coisas que a gente pode responder, né? Onde estão as regiões produtoras, qual é a área plantada, qual foi a produtividade, como é que foram as condições climáticas, como que isso vai ser correlacionado com o preço, né? Tudo isso a gente tem condições de extrair das diversas fontes de informação. Então, a primeira etapa, que vai ser agora, já está sendo iniciada, a gente vai partir da identificação dessas áreas produtoras. Então, existe lá o satélite Landsat, ele tem imagens com 30 metros de resolução. Então, através dessas imagens que estão aqui embaixo, a gente pode identificar
em linhas gerais, com essa qualidade de informação ali, onde é que estão essas áreas produtoras de arroz, né? Numa segunda etapa, a gente vai utilizar um outro satélite que vai nos dar uma informação com 5 metros de resolução. Então, você vai poder fazer identificação de áreas, né, a nível de propriedade, né, e ver, de fato, quantos hectares se tem, onde é que estão essas áreas, de onde elas estão pegando água, no caso do arroz, e assim por diante, fazer todo esse gerenciamento a nível de cooperativa, de UGT, de uma coisa mais de gestão mesmo, né? Bom, além disso, a segunda etapa vai ser a parte do monitoramento, né, do ciclo da cultura. Então, nós temos condições hoje de fazer esse monitoramento, utilizando essas imagens modes aqui, a cada 8 dias. Então, a cada 8 dias, você tem condições de ver como é que está a cobertura do solo, por exemplo. Então, e aí você correlaciona isso com a época de plantio. Então, aqui você tem o que é chamado de índice de vegetação, onde o 0... ele é o solo exposto, então são as áreas que não tem plantio, não tem germinação ainda, e o 1 seria o pico de cobertura, que seria algo em torno ali próximo ao início da fase de enchimento de grãos. Então a gente consegue, a cada 8 dias, monitorar, por exemplo, quantos hectares já foram plantados, quantos hectares estão na fase de germinação, quantos hectares já estão ali com pleno florescimento, quantos hectares começaram a entrar na fase de maturação. Você consegue identificar áreas com deficiência nutricional, ataque de pragas, isso com uma frequência de 8 dias. Então, é uma ferramenta muito poderosa para essa questão de planejamento de safra. Aqui, só para vocês terem uma ideia, o Kleber fez um trabalho ali, e já estou finalizando, que ele comparou três regiões aqui, né? A região de Jaguaruna, que é essa linha aqui, a região de Rio do Sul e a região de Tubarão, que é essa verde aqui. Então, eles pegaram 15 anos de dados dessas imagens e identificaram ali, ó, como é que é, quando começa o plantio, quando vai ali o pico vegetativo da cultura, quando começa a parte de maturação e assim por diante. Então, é possível identificar que regiões que tiveram o ciclo mais antecipado, aqui na região de Jaguaruna e Tubarão, né, o pico vegetativo foi um pouco depois. Então, você consegue, né, fazer esse tipo de análise e esse planejamento de safra em função disso. Em linhas gerais, o nosso objetivo aqui hoje era mostrar o potencial dessas ferramentas, né? Buscar sensibilizar vocês para a gente trabalhar junto na cadeia do arroz, que é um grande sonho do CIRAM, fazer parte dessa cadeia, e fornecer todas essas informações necessárias para tomar decisão, para a questão da gestão, para o planejamento de safra e consequentemente, uma maior rentabilidade, né? Deixo o meu contato aqui, agradeço mais uma vez pelo tempo e pela atenção de todos e fico à disposição para questionamentos. Obrigado.